Numa época em que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes, um menino dormia perto da Arca da Aliança. Ele não sabia, mas aquela noite mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de toda uma nação. Por que Deus escolheu uma criança em vez de um sacerdote experiente? E o que o chamado de Samuel nos ensina sobre ouvir a voz de Deus hoje em dia? Para entender a importância daquela noite, precisamos primeiro entender o cenário. Israel vivia um período de trevas espirituais. Era a era dos juízes, um tempo marcado por ciclos de desobediência e caos. O líder espiritual da nação era o sumo sacerdote Eli. Ele era um homem que, em seu coração, provavelmente ainda tinha fé, mas estava velho, cansado e, o pior de tudo, era conivente com os erros graves de seus filhos. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram os sacerdotes da próxima geração, mas eles haviam corrompido completamente o sacerdócio. A Bíblia é direta e dura ao descrevê-los. Diz que eles eram homens perversos, que não conheciam o Senhor. Eles desrespeitavam as ofertas sagradas e transformavam o tabernáculo, o lugar da presença de Deus, em um centro de corrupção. Imagine a atmosfera. O lugar que deveria ser o coração espiritual de Israel estava doente. E o texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, nos dá o diagnóstico perfeito para essa época. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e não havia visões manifestas. Havia um silêncio divino. Não porque Deus não quisesse falar, mas porque o coração do povo e de seus líderes estava surdo. Isso nos leva a uma reflexão importante para os nossos dias. Será que vivemos em um silêncio parecido? Não um silêncio da paz, mas o silêncio da ausência. Um deserto espiritual, onde a voz de Deus parece distante, abafada pelo barulho do mundo, pelas nossas próprias falhas e pela corrupção que muitas vezes permitimos em nossas vidas. É nesse cenário de escuridão e silêncio que a nossa história realmente começa. É na calada da noite, dentro do próprio tabernáculo, que uma luz está prestes a se acender. Vamos visualizar a cena. O jovem Samuel está deitado, dormindo perto da Arca da Aliança. A lâmpada de Deus, que deveria ficar acesa a noite toda, ainda não havia se apagado. O silêncio do lugar é profundo, quase palpável. De repente, uma voz quebra o silêncio. Samuel, o menino acorda, confuso. A única pessoa que poderia chamá-lo ali seria Eli. Então, ele se levanta e corre até o sacerdote idoso. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Eli, sonolento, responde: Não, eu não te chamei, meu filho. Volte a deitar-se. Samuel obedece. Pouco depois, a voz chama de novo: Samuel. E mais uma vez, o menino se levanta, vai até Eli e diz: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli novamente nega: Não te chamei, meu filho, volte a dormir. Isso acontece uma terceira vez. A voz chama. Samuel corre até ele. É aqui que algo muda. A repetição faz com que o velho sacerdote, apesar de suas falhas, perceba que algo extraordinário está acontecendo. Ele entende que não é uma voz humana que está chamando o menino. Vamos parar e analisar um ponto crucial. O texto bíblico diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Isso é fascinante. Ele servia no templo, ajudava o sacerdote, vivia em um ambiente sagrado, mas ainda não tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele conhecia sobre Deus, mas não conhecia Deus. É por isso que ele não reconheceu a voz. Quantos de nós não vivemos assim? Frequentamos igrejas, lemos livros, sabemos as histórias, mas será que já tivemos uma experiência pessoal e transformadora com o dono da voz? É aqui que o papel de Eli como mentor
se torna vital. Mesmo em sua fraqueza, ele ainda possuía discernimento espiritual. Ele olha para Samuel e lhe dá a instrução que mudaria tudo. Bah, deita-te. E se ele te chamar outra vez, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel volta para seu lugar. E, na quarta vez, quando a voz chama Samuel, Samuel, o menino, agora preparado, responde com um coração aberto: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Naquele momento, Samuel não estava apenas respondendo a um chamado. Ele estava abrindo a porta para uma revelação divina. Mas o que Deus tinha a dizer não era uma mensagem fácil ou confortável. Não eram palavras de bênçãos imediatas ou promessas de prosperidade. A primeira mensagem de Deus para o jovem profeta foi uma dura sentença de juízo sobre a casa de Eli. Deus revela a Samuel que puniria a família do sacerdote para sempre, por causa da iniquidade de seus filhos, e porque Eli, sabendo de tudo, não os repreendeu. Imagine o peso sobre os ombros daquele menino. Ele acabou de ouvir a voz de Deus pela primeira vez, e a mensagem é uma condenação para a única figura paterna que ele conhecia, seu mentor, o homem que o criou. A Bíblia diz que Samuel ficou deitado até de manhã e teve medo de contar a visão a Eli. Era um dilema terrível: ser leal a Deus e à verdade, ou poupar os sentimentos de seu mestre. Na manhã seguinte, é Eli quem toma a iniciativa. Ele chama Samuel e pergunta: O que foi que o Senhor te disse? Peço-te que não mo escondas. E ele ainda acrescenta uma forte advertência para que Samuel não omitisse nada. Diante dessa insistência, Samuel demonstra uma coragem incrível. Ele conta tudo, sem esconder uma única palavra. E a reação de Eli é de uma resignação impressionante. Ele diz: Ele é o Senhor. Faça o que lhe parecer bem. Eli, em sua integridade final, aceita a justiça de Deus. Essa parte da história nos ensina uma lição poderosa. Ouvir a voz de Deus exige a coragem de aceitar, e às vezes de transmitir verdades difíceis, mesmo que elas nos causem dor ou nos coloquem em situações desconfortáveis. O chamado de Deus não é apenas para o conforto, mas para a verdade. A partir daquela noite, nada mais foi igual. Aquele sim de Samuel, sua disposição em ouvir e sua coragem em falar, foi o ponto de virada para sua vida e para Israel. O texto bíblico diz que Samuel crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O que isso significa? Significa que tudo o que Samuel profetizava acontecia. Sua palavra tinha peso, tinha a autoridade de Deus. Aquele silêncio espiritual que cobria a nação começou a ser quebrado. E o impacto foi nacional. A Bíblia relata que todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. De norte a sul, a nação inteira reconheceu que Deus havia levantado um novo porta-voz. O menino que não reconhecia a voz de Deus se tornou a própria voz de Deus para o povo. Samuel se torna a figura de transição de Israel. Ele foi o último dos grandes juízes e o profeta que ungiria os dois primeiros reis da nação, Saul e Davi, moldando o futuro de seu povo por gerações. A história de Samuel nos mostra uma verdade teológica fundamental. Deus valoriza mais a disponibilidade do que a habilidade. Ele não escolheu o sacerdote experiente, os filhos da linhagem sacerdotal ou o líder mais qualificado. Ele escolheu um menino disposto, com um coração puro e um ouvido atento. Deus não procura os capacitados. Ele capacita aqueles que ele chama. Então, como trazemos essa história de 3.000 anos atrás para a nossa vida hoje? Como podemos ouvir a voz de Deus em um mundo tão barulhento e caótico? Hoje não precisamos esperar por uma voz audível no meio da noite.
Deus nos fala de maneiras muito claras. Ele nos fala através das Escrituras, a sua palavra revelada. Ele nos fala através da oração, o diálogo da alma com o Criador. E ele nos fala através do Espírito Santo, que habita em nós, nos guiando, nos convencendo e nos consolando. A questão não é se Deus está falando, mas se nós estamos ouvindo. O que tem sido o ruído na sua vida que te impede de ouvir a voz dele? São as redes sociais, a ansiedade, as preocupações do dia a dia, o excesso de trabalho ou talvez algum pecado não confessado que, como os filhos de Eli, está corrompendo o seu templo interior? O chamado de Samuel não é apenas um evento isolado na história. É um convite contínuo para cada um de nós. Um convite para silenciar o mundo lá fora, para limpar o templo aqui dentro e para nos colocarmos na presença de Deus com um coração humilde. A pergunta final que esta história deixa para mim e para você é: você está pronto para se deitar no silêncio da sua vida e dizer, com total sinceridade: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se essa mensagem tocou o seu coração, considere se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima.